Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que a fé e a confiança em Deus podem ter efeitos curativos. Vamos começar lendo Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 10. Diz: E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. O primeiro sentimento negativo que apareceu no ser humano depois da entrada do pecado foi o medo. Tive medo e escondi-me, disse Adão. O medo o levou a se esconder. É exatamente isso que o medo continua fazendo com o ser humano hoje. Ele nos leva a nos esconder, a nos proteger de algo que consideramos perigoso. Eu digo consideramos porque com frequência inventamos os perigos. No caso de Adão e Eva, por exemplo, o pai não lhes ia fazer nada. Pelo contrário, ia lhes ajudar. Mas o medo levou o ser humano a ver a Deus como uma ameaça. Desse dia em diante, o medo se espalhou entre os seres humanos e hoje é a doença típica dos tempos e está associado com a depressão. O medo tira a tua liberdade, fecha teus olhos para enxergar os caminhos, não te permite vislumbrar horizonte nenhum. Quando o medo domina você, o seu corpo sofre uma série de mudanças. O coração bate mais rápido para enviar sangue para as extremidades e para o cérebro. As pupilas ficam dilatadas e são produzidas 3 hormônios: a adrenalina, a noradrenalina e os corticoides, chamados também de hormônios do medo. Os corticoides impedem que se produza a conexão entre os neurônios, base da criatividade. Portanto, é biologicamente impossível que uma pessoa com medo seja capaz de desenvolver todo o potencial que ela tem. O medo é a falta de segurança que Adão e Eva tinham quando estavam na companhia de Deus. Depois da entrada do pecado, eles passaram a se sentir inseguros e perderam isso completamente depois do pecado. Ao longo da história, uma das buscas desesperadoras da raça humana tem sido a busca de segurança. Mas a segurança neste mundo de pecado não existe, não há nada seguro. Para quem não tem Cristo, a vida não tem garantia nenhuma, é incerteza pura. Mas para quem tem Jesus no coração, a vida, mesmo cheia de perigos e dificuldades, é sem dúvida uma oportunidade. Há muitos tipos de medos. Melhor dizendo, medo de muitas coisas. Medo do escuro, da morte, da vida, de ser feliz, medo das doenças, até medo das pessoas. Quando alguém tem medo das pessoas, em parte, é porque fica se comparando com os outros e sente-se diminuído. Os outros sempre parecem mais bem-sucedidos, melhores, com mais sorte, conseguem os melhores empregos, as melhores oportunidades, enfim. Mas há algo que você precisa saber. As pessoas que parecem bem-sucedidas também sentem medo. Mas elas são capazes de vencer o medo. A diferença é que, para aqueles que não têm Jesus, o medo os deixa paralisados, mas para quem tem fé, o medo os leva a sentirem-se mais vivos e a enfrentar os desafios. O cristão enfrenta tudo o que ele teme, como sendo um desafio. Tem a audácia de enfrentar seus medos e ser livre em Jesus. Isso não significa que o cristão não vai sofrer derrotas, porque muitas vezes o sucesso, escuta bem isto, o sucesso é feito de pequenas derrotas, de tentativas
que o medroso não se atreve a fazer por temor da frustração e do fracasso. Como pode o cristão vencer o medo? Existem vários passos. Vou te mencionar 3. Primeiro, aceite que você tem medo. Todos padecemos disso. E reconhecer que temos medo não é sinal de fraqueza. Agora, se você não aceitar isso, e não conta isso para Deus, como é que Deus vai poder lhe ajudar? Segundo, identifique qual é a origem de seu medo. Às vezes, não é fácil identificar essa origem. Então pense, o que é que motiva você? Quando você descobrir o que é que motiva você, então aí saberá qual é a origem de seu medo. Por exemplo, se você gosta de fazer parte de um grupo, é provável que o seu medo seja a rejeição. Se você gosta de dinheiro, é provável que o seu medo seja o medo de ficar desempregado. Sei lá. Em terceiro lugar, olhe para o medo cara a cara, face a face. O nosso pior inimigo é sempre a nossa própria cabeça. Somos capazes de imaginar coisas muito piores do que é a realidade. Por exemplo, quando um chefe lhe diz, faça isso, ou então, se você não fizer, aguarde as consequências, é provável que você comece a pensar em consequências muito mais dramáticas, muito maiores do que aquelas que realmente vão vir. Definindo, para você superar os seus medos, o melhor é fazer de Cristo a grande motivação da sua vida. Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu que passou a Segunda Guerra Mundial em vários campos de extermínio. Segundo ele, não se salvaram daquele inferno os mais fortes, nem os mais cultos, nem os melhores preparados, mas aqueles que tinham uma motivação além da sua própria vida presente. Porque elas diziam, quando sair de aqui, escreverei um livro. Quando sair daqui, verei os meus filhos. Quando sair daqui, contarei isto para o mundo. E qual, querido, a melhor motivação de que dizer para você mesmo, eu sei que tudo isto vai passar, porque Jesus está no controle da minha vida. Como dizia Nelson Mandela, não é valente quem não tem medo, mas quem sabe vencer o seu medo. E com Jesus, você pode vencer. A segunda parte da lição fala da segurança que o cristão pode ter no amor e no poder de Deus, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor pareçam aterradoras. Vou mencionar somente 2 versos da Bíblia. O primeiro deles fica no Salmo 118, versículo 6. Diz assim, o Senhor é por mim, não recearei que pode fazer o homem. Querido, não podemos negar que vivemos em tempos perigosos. Há muita maldade no mundo, violência todos os dias, em todos os lugares. Você não pode mais andar seguro pelas ruas. Não são as pessoas, mas também a crise financeira que se aproxima, é o medo do desemprego, o temor das doenças que vão se propagando como epidemias, enfim. Em meio a tudo isso, o salmista pergunta, por que você tem medo daquilo que o homem possa lhe fazer, se Deus está com você? Oh, meu amigo, isso não significa enterrar a cabeça para não ver o perigo, mas significa que quando Deus coloca paz no seu coração, então você está em condições de enxergar melhor a saída para seu problema e não se afogar nele. Muitas vezes você se afoga num copo de água, simplesmente porque seu coração está cheio de medo. Com o coração cheio de medo, achando que Deus se esqueceu de você, assim você não chega a parte alguma. Você só se desespera, se afunda cada vez mais no medo. Às vezes, medos imaginários, vindos da falta de fé e de confiança em Deus. Confiança em Deus. Vamos começar lendo Gênesis capítulo 3,
versículos 8 a 10, diz: E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. O primeiro sentimento negativo que apareceu no ser humano depois da entrada do pecado foi o medo. Tive medo e escondi-me, disse Adão. O medo o levou a se esconder. É exatamente isso que o medo continua fazendo com o ser humano hoje. Ele nos leva a nos esconder, a nos proteger de algo que consideramos perigoso. Eu digo consideramos porque com frequência inventamos os perigos. No caso de Adão e Eva, por exemplo, o pai não lhes ia fazer nada. Pelo contrário, ia lhes ajudar. Mas o medo levou o ser humano a ver a Deus como uma ameaça. Desse dia em diante, o medo se espalhou entre os seres humanos e hoje é a doença típica dos tempos e está associado com a depressão. O medo tira a tua liberdade, fecha teus olhos para enxergar os caminhos, não te permite vislumbrar horizonte nenhum. Quando o medo domina você, o seu corpo sofre uma série de mudanças. O coração bate mais rápido para enviar sangue para as extremidades e para o cérebro. As pupilas ficam dilatadas e são produzidas 3 hormônios: a adrenalina, a noradrenalina e os corticoides, chamados também de hormônios do medo. Os corticoides impedem que se produza a conexão entre os neurônios, base da criatividade. Portanto, é biologicamente impossível que uma pessoa com medo seja capaz de desenvolver todo o potencial que ela tem. O medo é a falta de segurança que Adão e Eva tinham quando estavam na companhia de Deus. Depois da entrada do pecado, eles passaram a se sentir inseguros e perderam isso completamente depois do pecado. Ao longo da história, uma das buscas desesperadoras da raça humana tem sido a busca de segurança. Mas a segurança neste mundo de pecado não existe, não há nada seguro. Para quem não tem Cristo, a vida não tem garantia nenhuma, é incerteza pura. Mas para quem tem Jesus no coração, a vida, mesmo cheia de perigos e dificuldades, é sem dúvida uma oportunidade. Há muitos tipos de medos. Melhor dizendo, medo de muitas coisas. Definindo, para você superar os seus medos, o melhor é fazer de Cristo a grande motivação da sua vida. Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu que passou a Segunda Guerra Mundial em vários campos de extermínio. Segundo ele, não se salvaram daquele inferno os mais fortes, nem os mais cultos, nem os melhores preparados, mas aqueles que tinham uma motivação além da sua própria vida presente. Porque elas diziam: quando sair de aqui, escreverei um livro. Quando sair daqui, verei os meus filhos. Quando sair daqui, contarei isto para o mundo. E qual, querido, a melhor motivação do que dizer para você mesmo: eu sei que tudo isto vai passar, porque Jesus está no controle da minha vida. Como dizia Nelson Mandela, não é valente quem não tem medo, mas quem sabe vencer o seu medo. E com Jesus, você pode vencer. A segunda parte da lição fala da segurança que o cristão pode ter no amor e no poder de Deus, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor pareçam aterradoras. Vou mencionar somente 2 versos da Bíblia. O primeiro deles fica
no Salmo 118, versículo 6, diz assim: O Senhor é por mim, não recearei. Que pode fazer o homem? Oh, querido, não podemos negar que vivemos em tempos perigosos. Há muita maldade no mundo, violência todos os dias, em todos os lugares. Você não pode mais andar seguro pelas ruas. Não são as pessoas, mas também a crise financeira que se aproxima, é o medo do desemprego, o temor das doenças que vão se propagando como epidemias, enfim. Em meio a tudo isso, o salmista pergunta: por que você tem medo daquilo que o homem possa lhe fazer? Se Deus... Deus está com você. Oh, meu amigo, isso não significa enterrar a cabeça para não ver o perigo, mas significa que quando Deus coloca paz no seu coração, então você está em condições de enxergar melhor a saída para seu problema e não se afogar nele. Muitas vezes você se afoga num copo de água, simplesmente porque seu coração está cheio de medo. Com o coração cheio de medo, achando que Deus se esqueceu de você, assim você não chega a parte alguma. Você só se desespera, se afunda cada vez mais no medo. Às vezes, medos imaginários vindos da falta